Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a Mary, que é professora, coordenadora do curso aqui nessa universidade, que cedeu espaço para o nosso encontro, e as duas companheiras da mesa, a Glícia e a Carolina. Eu quero, de início, me solidarizar com a homenagem que a Glícia, nossa conselheira do CRES, fez a Josi, companheira muito querida, muito respeitada pela categoria, e quero dizer também que estou assim, muito solidária a essa homenagem. Não foi combinada a homenagem, mas foi muito justa, muito adequada. Eu tenho uma curiosidade, agora que nós vamos começar essa mesa, de saber de que municípios a maioria de vocês são, se pudesse dizer. Aqui de Cabo Frio, quantas pessoas de Cabo Frio? De Araruama, um bom número de Cabo Frio. De Araruama, mais 3. Silva Jardim, que a Juliana disse que é um pouco mais difícil de chegar. Quais são os outros? São Pedro da Aldeia. Bastante colegas de São Pedro de Aldeia. Teresópolis. Teresópolis, vocês têm um seminário amanhã em Teresópolis, não é? Mas vocês não são membros desse núcleo aqui, né? O município não é, né? É por causa do acesso fácil de chegar, né? Algum outro município que eu não citei? Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Saquarema, Rio Bonito. Então, acho que está um núcleo muito interessante esse. Na viagem para cá, alguém dizia que dos 11 núcleos que o CRES instalou há 2 anos, 11 em todo o nosso estado, esse aqui é um dos mais bem organizados, mais firme, mais fortalecidos, Então, que vocês continuem assim mesmo. Acho que a Juliana foi muito feliz aqui nessa abertura, quando ela disse do esforço do CRES de se aproximar da categoria, Já é um interesse, uma reclamação que a categoria faz há muitos anos, de que o CRES está lá na Rua México, lá no centro do Rio, e está afastado da categoria. A direção do CRES sempre teve essa preocupação de se aproximar da categoria e, nessa última gestão, encontrou essa forma, instalando os núcleos. Acho que foi uma feliz ideia lá do grupo que estava na coordenação. Bom, o nosso seminário de hoje, nós estamos encerrando o mês de maio. Esse é o seminário, é o penúltimo, amanhã é o último seminário do mês de maio, lá em Teresópolis. E o nosso seminário tem como tema a questão do controle social, seguridade e serviço social. Eu não trouxe material de transparência e vou tentar encadear algumas considerações que eu venho fazendo nesse aspecto do controle social. Eu sempre fui profissional, sou profissional contratada, concursada da esfera de governo federal. O meu concurso foi para a Previdência Social, mas trabalhei no INPS, na época se chamava INPS, hoje INSS, e logo depois de uns 8 anos me transferi para a LBA. Foi nesse movimento que eu acabei atuando na política de assistência social. E foi lá nesse organismo que eu me aposentei antes dele ser encerrado. A instituição foi finalizada e eu me aposentei um pouco antes. Mas, por conta dessa experiência, eu tive uma militância mais presente no campo da assistência social, até no processo de regulamentação da própria lei orgânica da assistência social. E sempre tive uma preocupação com a questão da participação das pessoas nessa política, especialmente dos usuários da política de assistência social nos espaços de controle. Com essa preocupação, anos mais tarde, eu voltei à universidade e fiz o meu mestrado em Políticas Sociais lá na Faculdade de Serviço Social da UERJ e usei como tema a questão do controle social e, em especial, o protagonismo do público da assistência social. Então, é um pouco por isso que eu me aproximo desse tema controle social. Então, no meu roteiro, eu tenho uma preocupação de voltar no passado recente do nosso país, lá pelos anos 80. Não é um simples saudosismo, mas eu acho que é um foco interessante da gente
reforçar quando a gente discute controle social hoje em nosso país, não é? Então, o porquê dos anos 80? Relembrando, nos anos 80, a sociedade brasileira fazia um movimento muito rico, muito interessante, para a redemocratização do país, não é? Era aquele momento em que as forças da sociedade protestavam contra a ditadura militar e reclamavam a redemocratização do país. Naquele momento, a luta não dizia respeito apenas a recuperar a democracia eleitoral, vamos dizer, a democracia parlamentar, né? Quando nós tivemos vários movimentos sociais importantes e com força nas ruas, né, pedindo superação da ditadura, eles reclamavam muito mais do que a simples democracia convencional, né? Reclamava a oportunidade legítima dos membros da sociedade participarem da vida da sociedade, dizerem das suas necessidades e terem acesso a políticas públicas e aos direitos sociais. Esse é um momento marcante na sociedade brasileira, por isso que eu faço essa recuperação. Um momento marcante. Infelizmente, isso não teve continuidade e, neste momento, na atualidade, a gente não tem um quadro parecido com esse. Tem alguns sinais, né, apontando muito recentemente, vamos dizer, até a partir do ano passado, quando muitas pessoas foram para a rua reclamando seus direitos. Mas aquele momento, nos anos 80, teve uma importância singular no nosso país, né? Singular por quê? E aí eu me lembrei de pegar até o texto que eu escrevi na época da dissertação, estava mostrando para a Carolina, eu escrevi isso aqui em 2005, são quase 10 anos. Né? Mas tem uma observação aqui que eu queria reforçar para vocês. Né? Diz assim, ó, a formação social brasileira produziu uma relação de distanciamento e até de antagonismo entre um Estado centralizador e patrimonialista e uma sociedade civil não prestigiada como interlocutora pelo aparato institucional. Uma sociedade civil sem voz e sem vez foi o que tivemos ao longo da história nacional. A falta de uma autêntica participação da sociedade nos acompanha desde os tempos da colônia e alcança a República. Vivemos um paradoxo de ser uma república sem povo e sem esfera pública construída, né? Instalamos a república sem revolução, sem rebeldia, né? Mas instalamos uma república que é uma forma de organização do público, sem a presença do público e sem um privilegiamento dos interesses do público, né? Essa é a nossa história. Uma autora que discute a questão de participação, a Benevides, ela dizia: a introdução do princípio da participação popular no governo da coisa pública é, sem dúvida, um remédio contra aquela arraigada tradição da oligarquia e do poder econômico e político em nossa sociedade. Só que é verdade também que esses costumes, né, os costumes de não participação, se espraiou no interior da própria sociedade, no povo, né, nos valores do povo, e muita coisa se opôs à igualdade, não apenas à igualdade política, mas à própria igualdade de condições de vida. Os costumes representam um grave obstáculo à legitimação dos instrumentos de participação popular. Então, em resumo, isso aqui diz o seguinte, que os poderosos que se apropriaram do Estado brasileiro, né, eles têm uma hostilidade, ou tiveram na história uma hostilidade, um antagonismo em relação à participação da sociedade, mas isso também se tornou um costume de não participação dentro da própria sociedade, né, obstaculizando a participação. Bom,
Então, hoje, é muito importante uma educação política que favoreça uma cidadania ativa. Bom, então, voltando lá para o período dos anos 80, aquela luta toda dos movimentos sociais redundou em algumas coisas importantes que estão consolidadas na Constituição de 88 e que são referência para o trabalho nas políticas sociais e para o esforço que a nossa categoria vem efetivando nos direitos sociais, né, nos direitos da coletividade. Quais são os pontos que eu acho bom destacar lá na Constituição de 88? Primeiro, a introdução dos direitos sociais, né, para toda a coletividade. São direitos enunciados e anunciados na Constituição de 88, que estão listados no artigo 6º, né? Logo após os direitos civis e políticos. Nós temos na Constituição uma organização que fala direitos civis e os direitos políticos, e se introduz os direitos sociais pela primeira vez, né, que são direito à saúde, à educação, ao trabalho, né, à assistência social e todos os outros. Nós vamos ter também, pela primeira vez no Brasil, a instituição do Sistema de Proteção Social, que denominamos de Seguridade Social, né? Também um momento inovador no nosso país foi a intenção de se instalar para toda a coletividade um sistema de proteção público, com essas 3 políticas apenas, quando em outros países o sistema de proteção social é constituído de outras políticas, né? No caso brasileiro, ficamos restritos a essas 3. E, logo depois, nós fomos atropelados, né, já nos anos 90, por a introdução do ideário neoliberal no nosso país, que quebrou pela base esse processo de instituição da Seguridade Social no Brasil, né? A política de previdência social foi fortemente modificada, alterada. A Previdência Social no Brasil, a Previdência, que era a primeira política social que o Brasil tinha instituído para a classe trabalhadora do mercado formal, né, lá no início dos anos 40, e reforçada pelo governo Getúlio Vargas, né, a política previdenciária para o trabalhador do mercado formal, com carteira profissional assinada, que o autor Vanderlei chama de cidadania ativa, né, só era cidadão quem tinha carteira assinada. Para esses, a primeira política de proteção, a previdenciária, foi daquele momento e, na atualidade, sofreu uma série de emendas na Constituição, né? Ela se ampliou público, mas ela sofreu emendas que restringiram os serviços oferecidos e os valores dos benefícios oferecidos, né? Já no governo Collor, a Previdência começou a ser alterada no governo Collor, governo Fernando Henrique e, infelizmente, nos governos do PT, Lula e Dilma, né? A saúde sofrendo todo um processo de privatização, né? A Carolina vai se deter na política de saúde. E a assistência social, como a política de proteção para aqueles que não tinham acesso ao trabalho, por diferentes razões, ou por doença, ou por idade avançada, ou por não condições de se inserir no mercado de trabalho, né? Este é o perfil do público da assistência social. Ela está capengando desde a regulamentação, né? E ela também não se tornou uma política que facilita o acesso amplo a direitos, né? Ela, ao contrário, se tornou uma política precária, focalizada, quase que a única política de proteção, né? Quando ela era para ser uma das políticas de proteção. E hoje, com a falência, quase falência das outras duas, a assistência social se coloca como espaço prevalente, né, de atender direitos e necessidades da população, quando não é a natureza dela, não é o perfil dela, né? Nós estamos um dilema nessa política. Mas isso só para reforçar como a intenção da Seguridade, lá daqueles anos 80, né, vem sofrendo uma série de ameaças, de dificuldade. Mais 2 pontos da Constituição de 88. Um desses 2 últimos, é a diretriz de descentralização política administrativa em nosso país. O nosso país tem uma história de concentração do poder decisório do Estado na esfera de governo central, a esfera de governo federal,
né? Essa foi a história. Com essa diretriz constitucional, ocorreu um movimento para descentralizar esse poder político do Estado brasileiro. Quer dizer, partilhar este poder entre União, entre os três entes da federação, entre União, a esfera intermediária, Estado, e a esfera local, município, né? Eu, pessoalmente, acho essa diretriz muito valiosa no nosso caso, né? Porque nós é um país continental, com realidades mais diferenciadas. É impossível avançar na democratização do Estado brasileiro se esse poder do Estado ficasse concentrado na esfera federal, na esfera central. Então, o processo de descentralização nos ajuda no processo de democratização desse Estado, né? E essa diretriz traz um dado muito importante para nós todos, do campo das políticas sociais em especial, né? Que é a prevalência da esfera municipal, da esfera local, na formulação de políticas públicas e na execução de serviço aos cidadãos. Esse é um dado muito interessante. Não era assim antes de 88. Né? A esfera municipal, poder nenhum tinha, né? E vivia de pires na mão, pedindo ajuda A, B e C. Né? Agora, ela é uma esfera prevalente de interlocução com a sociedade e de execução de serviço. Isso também é um outro fator, a prevalência do espaço local é um outro fator que ajuda muito nos avanços no sentido de relações entre gestores públicos e sociedade. Né? Ajuda, por um lado, e eu sei que, às vezes, eu encontro colegas que estão muito aflitas com as situações vivenciadas no espaço local, porque se ajuda, por um lado, a realidade tem mostrado que também prejudica pela força impositiva de alguns gestores públicos sobre os cidadãos locais, né? E, no nosso caso, sobre os trabalhadores locais, né? Que é uma coisa também que diz respeito à trajetória histórica dessa sociedade, né? Nós modernizamos de alguma maneira, mas os laços, os elementos arcaicos dessa sociedade brasileira, a todo momento estão presentes, aparecem. Né? Um elemento arcaico, que é a presença do coronel, por exemplo. Né? A presença do coronel local. É uma coisa lá do nosso passado, bem passado, né? Mas ainda está muito presente na realidade atual. Né? Não se chama mais coronel. O coronel está agora na novela da Globo, das 6 horas, mas não se chama mais coronel, mas esse hábito do poder sobre os membros da sociedade ainda está presente em muitos dos nossos municípios, e aqui do nosso Estado também. Bom, e a última diretriz que eu queria colocar da Constituição de 88 é a questão da participação da sociedade, né? Nas ações do Estado. A Constituição não vai dizer como que a sociedade... Ela diz sim. Ela abre duas instâncias de participação, o plebiscito, né, e a ação... Como é que são? Ação de... Não é civil pública, não estou com isso, né? É ação civil pública, que se chama na Constituição, que podem fazer assinaturas coletivas, né? Então, a Constituição diz isso, mas, em vários momentos, ela fala na participação da sociedade, sem detalhar como. A nossa legislação social, depois da Constituição de 88, nos anos 90, tanto a legislação social das políticas públicas, como a legislação social dos direitos da coletividade, direitos gerais ou direitos de segmentos, por exemplo, direito das crianças e do adolescente, direitos da mulher, direitos da pessoa idosa, direitos do negro e todos os outros segmentos que se organizaram para pleitear direito, a legislação dos anos 90 vai instituir formas de controle social. Não é? Vocês todas sabem, duas básicas. Quais são as duas básicas? De participação da sociedade nesses temas de políticas públicas e de direitos. São dois mecanismos já tradicionais entre nós de participação, que são as conferências temáticas, não é? Periodicamente convocadas
na instância local, na instância estadual e na instância nacional. Não é? De 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, as pessoas envolvidas com aquela política, né, ou com aquele segmento, são chamadas a se encontrar para 2, 3 dias para pensar aquelas questões. Né? E o outro mecanismo formal de participação são os conselhos, né, que são espaços de funcionamento permanente, de encontros permanentes, que se constituem de forma paritária, governo e sociedade civil, para discutir questões e deliberar sobre encaminhamentos em relação àquele direito e aquelas políticas. Né? Esse é o mecanismo formal que está instituído no Brasil desde os anos 90. Aí existem alguns problemas em relação a esses 2 mecanismos oficiais, mas eu também quero lembrar uma questão. Você está controlando o tempo? Quando tiver assim 10, 5 minutos, vai. Tem uma questão que vale a pena a gente refletir sobre a questão da democracia. Né? De que democracia estamos falando? O que nós pretendemos, qual é a nossa intenção quando falamos que o nosso país precisa expandir a democracia? Evidentemente que nós, assistentes sociais, não estamos presos à democracia parlamentar representativa. Né? E as reflexões nesse tema são muito interessantes, né? Porque entre cientistas sociais, profissionais das áreas humanas e também profissionais do sistema judiciário, estudiosos do sistema judiciário, já fazem uma reflexão há alguns anos de que a democracia representativa ela está quase falida. Alguns falam, alguns juristas, brasileiros e internacionais, fora do país, colocam assim, com muita veemência que a experiência humana de democracia representativa ela não surte o efeito que se pretendeu com ela, né, que se valoriza com essa forma de democracia. Né? Alguns juristas, eu me surpreendi quando eu fiz os estudos para o meu trabalho, com posições de juristas, né? Porque os profissionais do direito eles são muito apegados, né, à questão da legislação do direito, né, e raramente eles diriam uma coisa dessa, né, que a democracia representativa está falida ou quase falida. E por quê? E por que a gente pode dizer isso? Porque, na verdade, a gente testemunha isso na vida cotidiana. Costuma acontecer um descolamento entre os eleitos, os representantes, daqueles aos quais eles representam, do representado. Né? No caso brasileiro, é muito fácil olhar para a classe política brasileira, né, em todas as instâncias, nos municípios e nos outros entes da federação, que isso é muito verdadeiro. Não é? Nós temos uma democracia parlamentar, periodicamente a sociedade é chamada a eleger os seus representantes, mas aquele representante deixam quase que automaticamente de ser representante dos interesses da coletividade. Então, os pensadores a respeito desse tema dizem o seguinte, que esta democracia, que a gente tem que valorizar de uma certa maneira, para não dizer que a gente está a favor da ditadura, não é? Ninguém de nós defende a ditadura, mas essa democracia ela só tem possibilidade de sobrevivência se ela for acompanhada de fortes mecanismos de participação. Né? Ela pode sobreviver se nós, e no caso brasileiro isso é muito necessário, se nós conseguirmos estimular a participação da sociedade, o protagonismo dos membros da sociedade, né, e nos mecanismos de participação. Esse é um dado, eu acho, importante. Se vocês se interessarem de ler mais, a gente pode fazer algumas indicações, não é, sobre isso. E eu gostei muito de pensar esse tema da expansão da democracia. Temos
pensadores entre nós, assistentes sociais contemporâneos da atualidade, que se dedicam a pensar esse tema, né? E nós temos filósofos do passado que também trabalharam muito a questão da democracia participativa. Um deles, o Rousseau, não é? que trabalhou muito a questão da importância da democracia participativa. E o Rousseau fazia uma reflexão que também diz muito respeito às políticas públicas no Brasil de hoje, né? Na esfera local, que ele dizia que a democracia se aprende democracia fazendo democracia, se aprende a ser democrático exercendo espaços democráticos, e que no espaço local, no pequeno espaço, se oportuniza a participação, né? Significa o seguinte, que é no espaço local, no município, que os cidadãos, de modo geral, são mais estimulados e têm mais desejo de participar nas questões em relação ao seu modo de vida, porque no espaço local as pessoas percebem que as discussões estão próximas da sua vida cotidiana. Está se falando da saúde que ele não encontra no posto de saúde, não é? Está se falando da escola que o seu filho não tem um bom atendimento. Está se falando de saneamento, é o saneamento que falta na rua onde ele mora. O Rousseau já dizia que, nesse espaço local, as pessoas têm identidade e têm desejo de se juntar a outras, conversar e decidir questões para resolver aquelas necessidades, aqueles problemas, né? Eu me lembro de trazer isso para a nossa conversa para mostrar que, no campo do serviço social, nós temos trabalho a fazer nessa esfera, né? Na esfera local e no estímulo ou na expansão da possibilidade de participação das pessoas, né, nas questões que lhe dizem respeito. Sei que não é um processo fácil, por isso que eu li aquela introdução ali daquele texto, para a gente perceber que nós temos uma história avessa à participação, tanto por parte do Estado como por parte da própria sociedade, né? Existe essa tradição, né, de pouca participação. É como se existisse uma solução mágica que fosse surgir de algum ente, né, mágico que pudesse trazer solução para as nossas questões. Mas eu penso ser muito importante a gente reconhecer a importância dessa democracia participativa. Bom, nos espaços formais instituídos no Brasil depois dos anos 80, conferência e conselho, nós temos tido assim, muitas decepções com esses espaços, não é? Muitas decepções. Alguns gestores públicos, né, conservadores, eles desqualificaram esse espaço de controle social com presença da sociedade, né? Eu vi prefeito de municípios aqui do nosso estado, em anos anteriores, nos questionar, no momento de encontros assim maiores, para que essa conversa de conferências e conselhos? Para que isso? Eu fui eleito, não é? Eu sou um gestor público, eu fui eleito e eu sei conduzir as ações em favor dos interesses da coletividade. Mentira, não é? Não verdade. Ontem eu estive na posse de um conselho estadual, um conselho estadual com 24 integrantes, 12 do governo, 12 eram secretaria de governo. Das 12 secretarias de governo, só estiveram para a posse 4. Era um ato de posse solene de um conselho estadual, né? Da ala governamental, dos 12, 4 presentes. E uma pessoa da secretaria que estava dando a posse comentou o seguinte: agora eu reconheço uma importância do conselho, e aí ele fez toda uma fala de estímulo aos conselheiros que iam tomar posse, mas ele soltou uma pérola, de repente, ele falou assim: poxa, eu pensava que o conselho era só para atrapalhar. Era só para atrapalhar, né? Então, essa dificuldade ela está muito presente entre nós, né? Entre os gestores que estão bem próximos de nós. Então, eles usam alguns mecanismos de esvaziamento dos conselhos, né?
Um mecanismo de esvaziamento do Conselho é a ala governamental não estar presente, não é mesmo? Não faz quórum e não se toma decisão porque não tem quórum. A importância do Conselho, da forma que nós instalamos no Brasil, foi interessante. Nós pensamos Conselho paritário, governo e sociedade junto, trazendo a sociedade para dentro de espaços do Estado, não é? Diferente de conselhos anteriores, porque o Brasil teve conselhos anteriores a 80, a 88, mas eram conselhos que ou eram para apoiar governo, ou eram conselhos simplesmente para protestar contra o governo, não é? Mas esses conselhos eles não tinham poder de influência nas discussões do Estado. Quando, nos anos 90, esses nossos foram pensados dessa forma, paritário, funcionando dentro da instituição, dentro do espaço estatal, para quê? Para influir nas decisões do Estado. Não é? Nessa concepção, quem pensou esses espaços, pensou baseado nas ideias daquele filósofo italiano Gramsci, não é? Que o Gramsci foi um filósofo socialista de esquerda, que ele pensou o Estado de uma outra forma. Não é? O Estado ele não é um espaço para ser apropriado só pelos poderosos e pelos dirigentes, né? Pelas forças dirigentes de uma nação. Mas a sociedade tem que ocupar o espaço na sociedade. A sociedade compõe o próprio Estado. E, dentro do Estado, tem que ocorrer uma luta por hegemonia de ideias, não é? Por prevalência de ideias. Né? Por prevalência, por dentro do Estado, a prevalência dos interesses da coletividade. No caso brasileiro, isso também é muito oportuno pensar, porque o Estado brasileiro ele foi, ao longo da maior parte da sua história, apropriado pelos interesses dos poderosos. Não é? Os interesses coletivos não foram atendidos, né, de forma com igualdade de condições dentro do Estado brasileiro. Né? A professora Raquel Racheles, da PUC de São Paulo, ela tem um livro que se chama A Constituição da Esfera Pública no Brasil, alguns de vocês devem conhecer, não é? Em que ela toca muito nesses elementos que eu estou pondo agora por último. Né? A necessidade do Brasil construir uma esfera pública inexistente até um tempo atrás. Né? O que é público, o que é de interesse público, o que é de interesse da coletividade. Daí a importância dessas instâncias que nós instalamos. Mas eu já estou perto de concluir, e eu queria... É que você ainda há pouco me mostrou 10 minutos. Algumas decepções nesses espaços, então, é por conta dos atores da sociedade civil, muitas das vezes, serem submissos à ala governamental. Não é? A cooptação que ainda acontece dos poderes locais sobre os atores da sociedade civil. E alguns estudiosos nossos, contemporâneos, dessas experiências de conselhos no Brasil, quer dizer, nós temos 26 anos de Constituição Federal, nós temos experiência de participação em conferências e conselhos de 15 a 20 anos. E, hoje em dia, nós temos muitos conselhos instalados, de vários temas, né? Muitas conferências realizadas. Essa ideia ela se expandiu muito. O que a gente pode ver é a qualidade do produto dessas experiências. Né? E eu me lembro sempre de uma pessoa, talvez vocês não conheçam, Moroni. Moroni não é assistente social, ele foi um lutador de uma história de luta no Movimento Nacional de Criança e Adolescente, que foi um daqueles movimentos mais fortes dos anos 80. Né? Ele hoje está numa ONG que lida com a questão de orçamento. Mas o Moroni, que sempre foi um entusiasta dessa ideia de participação via conferência e conselho, num evento que a BONG Nacional fez há uns anos atrás, ele se mostrava muito decepcionado com essa experiência, né, com os poucos resultados efetivos dos conselhos das conferências, e ele colocou um argumento que eu achei bem interessante. Aí ele dizia assim, sabe por que nós não alcançamos tudo o que desejávamos com essa experiência de participação? Porque nós não conseguimos botar a mão na cumbuca do dinheiro. Eu depois ri com ele. Né? Ele falou assim,
a sociedade não conseguiu ter poder, mexer na questão do orçamento público. Nós estamos discutindo no campo dos direitos, até um pouquinho atrás, nós estamos discutindo no campo dos direitos de vários segmentos da sociedade, estamos discutindo no campo das políticas públicas, mas nós não conseguimos discutir no campo do orçamento público. Então, os gestores estão muito a cavaleiro. Façam as suas conferências, façam suas reuniões de conselho, que vocês não estão nos incomodando. Né? O raciocínio um pouco isso, né? Vocês não estão nos incomodando, porque nós estamos mexendo no orçamento, na forma como o Estado decide usar. Não é? A gente tem um exemplo concreto com a questão do orçamento da Seguridade Social. A Constituição de 88, ela também trabalhou com 3 tipos de orçamento. Um deles, o orçamento fiscal, que é derivado dos impostos de todos nós. E o outro, o orçamento da Seguridade Social, que é um orçamento formado pelas contribuições dos trabalhadores e um percentual do lucro das empresas, destinado às 3 políticas básicas da Seguridade. Só que o Estado brasileiro ele inventou um mecanismo e ele usou o orçamento da Seguridade Social para outras ações do Estado brasileiro. Né? Houve protesto com relação a isso, mas ele passou adiante. Né? Então, nós que trabalhamos no campo das políticas públicas, nós não podemos entrar numa conversa que, às vezes, nós escutamos que orçamento público não é para nós, assistentes sociais. Que quem discute orçamento é contador, é economista, não é? Que discutir orçamento público é cheio de dificuldades, é cheio de código e mais o quê, e que nós não devemos nos dedicar a isso. Falácia, né? Fantasia, porque mentira, porque entender o orçamento público não é complicado, não é difícil. Né? Nós podemos compreender e podemos ajudar a intervir nesse orçamento público. Não é? E nos momentos certos de intervenção no orçamento público. O orçamento público no Brasil também tem um plano. Né? É construído o PPA, um plano orçamentário para 4 anos de governo. Depois, baseado nesse PPA, ano a ano é discutida a lei de diretrizes orçamentárias e depois é discutida a lei orçamentária anual. Tudo isso é produzido na esfera do Executivo. O Executivo propõe e leva ao Parlamento para ser discutido e aprovado. Então, tem momentos certos que o orçamento vai para a Câmara de Vereadores. Tem momento certo que o PPA vai para a Câmara de Vereadores, não é? Vai para a Assembleia Legislativa, vai para o Congresso Nacional. Tem um momento certo no ano que a LDO entra na Câmara de Vereadores para discussão. A LDO, como o nome está dizendo, Lei de Diretriz Orçamentária. Não vai aparecer valores, mas vão aparecer as diretrizes de governo para aquele ano. E, logo depois, aprovada a LDO, vai ser discutida a LO, a Lei Orçamentária Anual, LOA, Lei Orçamentária Anual. Aí, sim, vem valores para assistência tanto, valores para educação tanto e tanto. Não é? E o que vem acontecendo no nosso país? Nesses momentos, a sociedade não está lá no parlamento discutindo esses temas. O que isso acarreta? Nós estamos envolvidos no campo da execução das políticas e dos serviços e, às vezes, ajudamos a elaborar planos até interessantes, pensamos em serviços interessantes que não se viabilizam porque não há destinação orçamentária para ele. Né? Só essa observação já nos alerta da importância de discutir a questão orçamentária ou de pensar coletivamente mecanismos de influir nesse aspecto. Alguns outros limites no campo dessa presença de conferências e conselhos têm sido o pouco protagonismo dos segmentos populares nesses conselhos. Né? No campo das políticas públicas, o que eu pude observar é que nos conselhos e nas conferências da saúde, pelo menos nos anos atrás, havia forte presença de usuários da saúde nas conferências e nos conselhos.
Em contrapartida, na assistência social, não havia presença de usuários da política de assistência social, né? Só comparando essas duas políticas. Forte presença de alguns segmentos populares e usuários na saúde e ausência na área da assistência social. Na saúde, eu penso, por quê a facilidade de presença dos segmentos populares? Porque a saúde é um direito tão básico, tão essencial, né? E a população compreende esse direito com muita facilidade, ele ocupa espaço, ou ocupou espaço, não sei a realidade de agora. Mas, no caso da assistência social, tem uma peculiaridade do público da assistência social que dificulta em muito a presença e a participação da população que usa da política de assistência nesses espaços, né, conferências e conselhos. Uma das dificuldades é a questão da subalternidade das pessoas mais pobres, que são os usuários das políticas de assistência social. E aí a professora Carmelita Yasbeck, também da PUC de São Paulo, tem um livro referência nesse caso, né, que se chama Classes Subalternizadas. Né? Classe subalternizada, público prevalente da política de assistência social. Esse público tem uma história, né, que os poderosos forçaram de subalternidade, de submissão, facilmente alvos de ações de favor, de clientelismo, né, que nós, assistentes sociais, estamos convocados a trabalhar nesse terreno para superar a condição de subalternidade. Quem trabalha na assistência social aqui? Quem de vocês? Muitos, né? Muitos trabalham na assistência social. A LOA já falava no protagonismo dos usuários. O SUAS reforça isso, vocês lembram? O SUAS, com a lei nova do SUAS, né, de 2011, o SUAS desde 2005, e com a lei de 2011, reforça a necessidade de um trabalho com protagonismo em favor do protagonismo dos usuários. Isso tem a ver com a atribuição que é para nós, assistentes sociais, aquele trabalho de perfil pedagógico, né? De organização da sociedade que nos cabe. Meu horário. Falta bem pouquinho. Mas eu também gosto, nesse momento de falar na hora do protagonismo, de lembrar umas observações que eu escutei em sala de aula da professora Marilda Yamamoto. Eu acho que a professora Marilda Yamamoto, não sei se vocês a têm como referência, como muitos de nós têm, né? Um breve perfil assim da Marilda Yamamoto. Né? A Marilda Yamamoto, eu acho que é uma das principais intelectuais do serviço social brasileiro. Né? Ela é que nos tornou possível, nos anos 80, né? Com aquele primeiro livro dela, em 82, de nos mostrar, para assistentes sociais, qual é o papel que foi atribuído à nossa profissão na origem e qual é o papel que a nossa profissão tem hoje, né? Depois que nós fomos capazes de entender por que essa profissão se institui na sociedade capitalista. Não é o tema de agora, mas eu gosto de pensar. Eu faço alguns enxertos assim na fala, eu não sei se isso dificulta o público, porque, para mim, parece que a coisa fica bem encadeada. Né? Quando nós percebemos que nossa profissão, na origem, ela foi pensada pela classe do capital, né, pela elite, ela foi pensada, demandada por essa classe para nós atuarmos com a classe trabalhadora, né? Para fazer um tipo de trabalho que interessava a elite. Só que, na origem da profissão, nós não percebemos isso, só fomos perceber depois que alguns históricos trouxeram para nossas discussões a teoria crítica de Marx, que a gente conseguiu entender como é que essa sociedade humana se organizou e está organizada no mundo quase todo hoje. Né? E, com esse entendimento, nós fomos capazes de decidir que o nosso trabalho é a favor da classe trabalhadora. Foi isso que aconteceu? Hoje nós todos, a maioria de nós diz, nosso trabalho é um trabalho comprometido com os interesses da coletividade da classe trabalhadora.
Nós vamos contribuir para mudar o modelo de sociedade, de capitalista para outro modelo? Talvez, mas é uma pequena contribuição, porque a mudança de modelo da sociedade não nos cabe, né? Mas nós podemos dar alguma contribuição. E eu acho que nós damos alguma contribuição se nós continuarmos atuando com competência e com qualidade nas políticas públicas, continuarmos trabalhando com competência e compromisso no acesso a direitos da coletividade, e se nós também formos habilidosos em estimular a participação, o protagonismo daqueles segmentos que são usuários das políticas públicas em geral. Não é isso? É. Então, é esse o trabalho pedagógico que eu acho que nos convém fazer. Mas, então, só para terminar, o que a professora Marilda nos dizia há poucos tempos que eu ouvi, e eu repito. E tomara que eu ainda não esteja caducando para não faltar com a verdade. Mas a Marilda dizia assim: os assistentes sociais brasileiros, nos últimos anos, foram muito competentes para pensar o Estado e para pensar políticas públicas. Fizeram isso com competência e qualidade. Mas, com esse movimento, se afastaram do cotidiano da vida das pessoas, né? E a Marilda vai além. Nós temos que fazer agora, já que nós compreendemos melhor a figura do Estado, compreendemos melhor o campo das políticas públicas e nos comprometemos com as políticas públicas com direito, agora a professora Marilda diz, temos que olhar a vida cotidiana das pessoas, ver a realidade, ficar bem perto da realidade, porque é este movimento que vai poder nos tornar cada vez mais parceiros de segmentos. E que é essa realidade que vai nos apontar o que é preciso fazer, né? Então, não podemos ter uma cartilinha pronta, não temos uma varinha mágica para dizer o serviço social vai fazer isso, mais aquilo e mais aquilo, né? Até temos muitas normativas hoje no nosso conjunto, mas é a realidade, está muito perto dessa população para verificar as mazelas da vida cotidiana, não é? Como a vida cotidiana da maioria das pessoas está insuportável, né? Insuportável, né? E como que a nossa profissão pode auxiliar a mudança desse quadro de coisas, né? Eu fico animada com isso, né? Eu acho também que nenhuma de nós tem poder para fazer esse enfrentamento. Ah, fulana, assistente social X, assistente social Y. Não. O nosso esforço para enfrentar um quadro tão adverso da vida humana hoje, ele tem que ser um esforço coletivo. Só coletivamente nós ganhamos força para enfrentar tantas adversidades. Então, o que é esse coletivo? Num primeiro momento, esse coletivo que eu estou me referindo é um coletivo nosso, enquanto assistentes sociais, no mesmo espaço de trabalho, no mesmo município, né? Numa mesma região, vamos dizer assim. Mas esse coletivo não é só o nosso coletivo, é um coletivo que agrega outros parceiros, outras categorias profissionais, que agrega movimentos sociais, né? Que agrega outras forças da sociedade que comungam das nossas intenções e dos nossos valores e princípios. Aí nós nos tornamos fortes para enfrentar um Estado que é adverso aos interesses coletivos. Eu acho que é por aí que nós temos que caminhar, buscar aliados, forças que nos fortaleçam, né? Também, uma última questão é dizer que toda essa confiança que nós depositamos em conferências e conselhos não tem sido o melhor caminho, como eu já comecei comentando assim. Tem decepções, fortes decepções nesse mecanismo. Só que esses mecanismos não são os únicos, não é? Há outras formas de participação que nós podemos estimular. Exemplo, fóruns, não é? Comitês, associações, onde nós pudermos juntar pessoas, atores, para falar das questões de vida, né? De direitos, nós temos que fortalecer esse mecanismo.
Às vezes, o resultado desses espaços não formais são até muito mais interessantes, muito mais facilitados, né? E, para terminar, eu quero terminar com um exemplo que, para a minha vida profissional, tem muita valia, que é um espaço que eu estou militando já há uns 8 anos, 8, quase 10 anos, que é um fórum de população adulta em situação de rua. Eu gosto de botar esse exemplo porque esse segmento, pessoas que estão nas ruas, são pessoas que, normalmente, elas estão vilipendiadas ao máximo, não é? São muito discriminadas, sofrem fortes preconceitos, não é? E essas pessoas, há uns anos atrás, elas foram capazes de se organizar e criar um movimento nacional de pessoas em situação de rua no Brasil. Eu acho que poucos países têm uma coisa parecida com essa. Eu já andei pesquisando, poucos países têm um movimento como esse. Esse movimento se instalou primeiro em São Paulo, resistiram a uma chacina que houve na Praça da Sé, onde foram mortos 7 pessoas de rua, né? E depois esse movimento se espalhou para várias cidades do país. Hoje, dia 29, está sendo iniciado, lá no Paraná, o 2º Congresso Nacional de Pessoas em Situação de Rua, com 300 pessoas, sendo 200 pessoas em situação de rua de vários lugares do Brasil. Os outros 100 são os parceiros. Muitos assistentes sociais estão lá no Congresso, psicólogos, educadores sociais estão lá. Eles estão fazendo o 2º Congresso. Esse movimento, há anos atrás, em 2005, 2006, disseram para o presidente Lula, lá em São Paulo, numa época que o presidente Lula foi lá, no Natal. O presidente Lula criou um hábito de, no Natal, ir lá em São Paulo falar com o movimento de catadores e com a população de rua. Lá, em 2006, nesse evento, o presidente Lula estava e as pessoas da rua, do movimento, começaram a reclamar pelas agressões sofridas no dia a dia nas ruas, da segurança, dos agentes do Estado, que fora a segurança, reclamaram muito dos maus-tratos. O presidente Lula, com aquele jeitão dele, disse assim: ministro Patrus Anani, chegue aqui, escute esse povo, crie um grupo de trabalho no MDS para pensar serviços para a população em situação de rua no Brasil. Só que a população de rua daquele movimento catucou o presidente. Presidente, não queremos isso, não faça isso. Não é o que nós estamos demandando ao senhor, a presidência da República. Nós estamos demandando à presidência do país acesso à educação, queremos trabalho, queremos moradia, queremos saúde, queremos cultura, queremos lazer. Eles disseram ao presidente da República, eu acho, eles puxaram o tapete do presidente Lula, não puxaram? Acertadamente. Nós somos cidadãos, como todos os demais, estamos na rua por circunstâncias variadas, mas nós queremos ter os nossos direitos. Então, senhor, nós já estamos cansados de ser atendidos pela assistência social. Não é só assistência social que queremos muito mais. Daí, o presidente Lula voltou atrás e disse para os ministros que estavam presentes: criem um grupo de trabalho interministerial. Foi criado o grupo de trabalho interministerial, mas o movimento ainda disse mais coisa para o presidente. Não vão ser só os ministérios que vão conversar sobre a política que nós estamos demandando. Nós queremos participar do grupo de trabalho. Né? E aí, o grupo de trabalho interministerial foi constituído com 5 pessoas de rua fazendo parte do grupo. O grupo de trabalho demorou a funcionar. Foram 3 anos ou um pouquinho mais. Mas essas 5 pessoas representando o movimento foram para dentro do grupo de trabalho. Eram de estados diferentes, São Paulo, Bahia, Minas, um estado lá do Nordeste. E daí, desse grupo de trabalho, foi instituída uma política nacional intersetorial para pessoas em situação de rua, que foi instituída pelo decreto da Presidência da República em dezembro de 2009. Está num processo de implementação.
Bom, então eu termino a minha contribuição nesse debate, né, da presença da sociedade nos espaços do Estado, com esse exemplo da população de rua, que me parece muito marcante para essa intenção de ocupar espaço dentro do Estado brasileiro. Obrigada, viu? Nós agradecemos a assistente social Wilda Correia, e realmente esse final foi muito marcante.